produto no laboratório hoje é a lava-louça da Midea de 14 serviços. Muita gente solicitando esse produto por aqui. Sou Cirilo Cavalli, gente, e hoje vamos passar pelos principais detalhes desta avaliação. Vamos lá? Atualmente a Midea está com 2 modelos de lava-louças no mercado. Esta aqui de 14 serviços e uma de 8 serviços em preto. E nesta cor aqui, que eles chamam de cinza, mas eu diria muito mais que é um chumbo. É bem agradável a cor e combinou bem com as outras peças de materiais diferentes. Aqui ela tem metal na porta, nas laterais, agora em cima é plástico e um material tipo madeira em cima, comum em lava-louças. O painel aqui é plástico com acrílico, visualmente ficou bem agradável e minimalista, quase não se vê detalhes no conjunto quando ele está desligado. Nas extremidades ficam os botões, 3 de cada lado, não são touch, são botões físicos mesmo. Para ligar, basicamente ela vai ligar todo o painel aqui, ela acende todos os LEDs rapidamente e daí mostra só o programa selecionado. Independente de você selecionar outros programas e estar acostumado com um programa específico, ela sempre vai ligar no mesmo programa que é o Eco. Isso eu gostaria que fosse um pouco diferente, porque raramente eu uso o Eco, mas mesmo assim tem que viver com isso. Provavelmente alguma coisa de norma, obrigando você a sempre escolher o programa mais econômico. Visualmente os ícones ficaram agradáveis, dá para entender basicamente o que eles são, sem precisar pegar o manual, e dá para enxergar bem, mesmo com bastante luz na unidade. Esse painel é espelhado, muita gente vai achar que é vidro, mas é acrílico mesmo, intenso, normal, econômico. Aí eles chamam de vidro, que daria para a gente dizer também que é delicado, programa rápido e aí só um programa de enxágue básico. Nesse lado do painel também tem meia carga e a meia carga você pode aplicar com vários programas aqui, vai reduzir um pouco de água, depois nós vamos mencionar mais esses detalhes. E do outro lado são as funções extras. Nesse conjunto a gente tem adiar início, 2, 4, 6 e 8 horas, e aí o travar painel. Basicamente, gente, é isso. É a única unidade que não tem nada extra. De todas que a gente já testou até agora, cada produto tem alguma peculiaridade. A ELS, por exemplo, tem o seco de acordo com a sujidade da louça. Então, alguns programas que trazem um benefício extra, aqui a única coisa que tem é o meia carga. Também aqui você não consegue ver os estágios do programa ou o tempo que demora para terminar, coisa que também tem nas outras. Então, o painel em si é um pouco mais simplificado, mas isso não quer dizer que seja um produto pior. Simplesmente a comunicação é mais básica. Para aqueles curiosos, segue aqui uma tabela com os tempos de ciclo, temperaturas dos ciclos e qual o consumo de cada um. Essa informação tem no manual, gente, e nos testes que a gente fez, basicamente casou com o que a gente mediu. Leves mudanças. Várias empresas colocam bastante informação no manual, mas aqui eles colocaram até mais, o que é ótimo, porque dependendo do que você quiser colocar lá dentro, tem alguns ciclos que você pode usar, que não cheguem a temperaturas muito altas, ou de repente que você consiga saber quanto tempo vai levar, porque aqui no painel você não vai saber. Os outros ícones que tem no painel são só para indicar falta de água ou falta de líquido secante. Não precisa se incomodar com o líquido secante, vai ficar aparecendo vermelho, mas ela vai fazer o ciclo normalmente. Eu particularmente nunca uso líquido secante, então é uma coisa totalmente opcional de todas as máquinas que eu já vi até hoje. Fora isso, na questão do design, o conjunto está bem feito, não tem nenhuma deformação no plástico, as junções estão boas. No louça é fácil de pingar alguma coisa nela, então evitem deixar isso parado sobre a tinta, porque pode manchar com o tempo. A gente já viu algumas unidades assim, alguns cantos aqui que tiveram água e não foi removido, manchou. Então cuidem com isso para preservar a sua unidade. O tamanho do conjunto é padrão, 84 centímetros de altura, basicamente 60 por 60 de largura e profundidade, com a maioria das lava-louças que já testamos nesse tamanho de 14 serviços. Internamente, o conjunto é praticamente todo de inox, mas no fundo ela é plástica. São 2 prateleiras e 2 aspersores. Um dos aspersores fica na parte de baixo da prateleira superior e o outro fica na base, como em todas as lava-louças que a gente já testou até o momento, mas tem muitas que tem um aspersor na parte superior e aqui não tem. A área para colocar talheres fica em um cesto, muito similar à Continental,
e na lateral aqui dá para colocar mais alguns objetos. As prateleiras deslizam com facilidade, é possível regular essa prateleira superior, podendo colocá-la em duas alturas. A vantagem de ter duas prateleiras é que quando a gente tem a bandeja de talheres aqui em cima, não se tem muito espaço nessa segunda gaveta. Aqui dá até para acomodar um prato de sobremesa muitas vezes, tem 26 centímetros aqui, então fica muito mais prático de lavar taças ou objetos que sejam grandes na prateleira. E na prateleira de baixo ainda tem uma folga maior, chega a dar 30,5 centímetros, quando comparando com a EOS, por exemplo, tem 1,5 centímetro a mais. E quando baixando essa prateleira aqui do meio, fica aí com 26 centímetros. Aí a gente tem 26,5 centímetros para 24. Então, eles distribuíram bem essas prateleiras para ter um pouco mais de flexibilidade com peças maiores. Tem algumas áreas que tem uma certa flexibilidade, para você poder acomodar peças diferentes. Então aqui, por exemplo, você pode baixar ou levantar, para de repente colocar uma colher grande ou xícaras pequenas, para poder colocar xícaras maiores embaixo. Aqui, bate aqui em cima, você consegue usar com mais flexibilidade quando a prateleira está para baixo. Assim mesmo, você consegue colocar de repente um copo, alguma coisa, depois assentar algumas coisas aqui em cima. E aqui no centro são todas peças fixas. Fácil de remover, tem uma área toda perfurada no topo, para de repente você separar os garfos e facas e facilitar a limpeza. Particularmente não me agrada isso aqui, que muitas peças são largas, não entram. Então eu acabo sempre usando isso aqui aberto, dá para trabalhar aberto tranquilamente. Tem dois vãos no meio da cesta, para você poder acomodar ela entre as hastes aqui. Então fica prático de você acomodá-la em posições diferentes. E você também consegue colocá-la aqui no meio. Então fica mais prático se você colocar uma panela grande ou uma tigela larga, acomodando o cesto aonde estiver mais prático. Na prateleira de baixo é possível baixar as hastes de trás e aí poder acomodar panelas bem grandes. Assim mesmo, não tem mais o que flexibilizar fora esta parte traseira. Agrada, mas poderia ser melhor. Na parte de baixo fica o filtro, é bem prático de remover e fácil de desmontar como um todo. E assim se consegue tirar a tela, fazer a limpeza com alguma escovinha e depois fechar todo o conjunto. Na parte da porta a gente tem o dispenser para colocar sabão e líquido secante, muito padrão, todas as lava-louças que a gente já testou até hoje tem basicamente o mesmo desenho de conjunto. E o acabamento dela internamente está bom, gente. Tem espaço para realmente 14 serviços. As dobradiças são boas, a porta é para aguentar muito peso mesmo, porque a bandeja de baixo corre sobre ela. Vale lembrar que ela tem que sair reta. Se ela sair um pouquinho torta, ela pode travar aqui no meio. Mas com cuidado ela vai deslizar bem. Quando se tratando de desempenho, a unidade teve um bom resultado. Ela bate temperaturas bem altas quando fazendo o ciclo intenso, então ajuda bastante para fazer a secagem das peças. Recomendo ainda abrir a porta depois do ciclo terminar, para deixar um pouco desse vapor sair e não acumular dentro da unidade. Ajuda a secar melhor as peças. Agora, nos testes de desempenho que a gente fez, foi intenso, normal e eco. A gente fez uma comparação entre os três e comparou com todas as outras já testadas. O que dá para a gente dizer é que o desempenho no intenso dela não perde para nenhuma das outras. O que vale é de repente remover o resíduo antes de colocar no produto. Basicamente isso vai ajudar a evitar a redeposição da sujeira sair de uma peça e acabar em outra que de repente estava limpa. Nesse conjunto a gente viu mais redeposição do que na Brastemp, por exemplo. Algo que aqui cai consideravelmente no desempenho é no eco. Ele trabalha em temperatura bem baixa quando fazendo a lavagem. Quando fazendo a pré-lavagem, por sinal, acho que nem aquece dos testes que a gente fez, parece que trabalha na temperatura ambiente. E aí sim, bate perto de 60 quando fazendo a secagem e o enxágue final. Assim mesmo, não consegue remover como o intenso ou como o normal. A grande vantagem de usar o eco é realmente na economia de energia e água, como esperado. Neste produto aqui, chega a dar perto de 35% de água e energia. Quando usando meia carga, de repente para fazer uma economia, não chega a ser tão significativo, mas aí pelo menos você vai trabalhar com temperaturas mais altas, o que é ótimo para remoção de sujeira. Então, se vai ter pouca carga, pode ser interessante. Quando usando meia carga, economizou aí perto de 4 litros.
E a economia de energia foi pouca coisa, perto de 17%. Pensando a longo prazo, pode ser que isso seja interessante, mas agora pensando por ciclo, basicamente um ciclo vai gastar aí R$1,50, considerando o quilowatt-hora R$1, uma média do que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, fazendo essa economia, vai dar aí R$1,25. Então, 25 centavos você vai economizar por ciclo. Um dos pontos mais fracos dessa ideia é o ruído dela. Quando a água bate na chapa traseira, faz bastante barulho e não tem nada para amortecer. Chega a dar quase 10 dBA de diferença quando comparando ali com a ELS e com a Brastemp. Ela fica muito próxima da Continental e acho que é até importante a gente entrar nesse assunto. Para aqueles que já viram a avaliação da Continental no passado, devem ter visto muita similaridade. E não é à toa, gente. Os conjuntos são iguais. Mesmos ciclos, mesma estrutura interna, até mesmo cestinho ali para guardar as coisas, toda a estrutura externa é basicamente a mesma. O que muda é o painel e alguns detalhes de interface. O programa extra, por exemplo, de 70 graus, que tem na Continental e aqui não tem, e o display, são os grandes destaques de diferença entre as duas. De todos os testes que a gente fez, realmente as duas unidades são basicamente intercambiáveis. A gente já chegou a trocar prateleira de uma com a outra e dá tranquilamente. Então, é de repente do mesmo fabricante. Meu chute seria da Midea, a fabricante original que entrega para a Continental. Resta a eles dizer se eu estou certo ou estou errado. No geral, gente, é um conjunto fácil de limpar. Fica algumas sujeiras nos cantos aqui. Essa área é a mesma chapa da lateral. A nossa chegou a manchar aqui. Então, cuidem realmente com os produtos químicos. Pode ser que manche. Essa área da porta ela é um pouco mais fosca, deixa marcas de dedo, deixa remanescentes de sabão também. Então, uma hora ou outra vale passar um pano para manter ela com uma estética agradável. Agora, toda a parte superior, todos os pontos laterais, tudo é simples de fazer uma limpeza. Não há corrente de fuga na questão de segurança aqui e não há temperaturas altas significativas para se preocupar. A unidade é segura e a qualidade no geral está boa. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham do conjunto. Até aqueles que de repente têm a Continental, comentem aí o que vocês acham dessa minha ideia. Por hoje é só, gente. Assinem o canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.